Eu acho que a ideia seria dar um panorama de perfis diferentes de pessoas que trabalham com música. Nós temos, na orquestra, vocês podem imaginar, muita variedade, né? Diferentes caminhos de vida. E a ideia foi pegar alguns exemplos, caminhos diferentes aqui, para contar um pouquinho da história de cada um, rapidinho, e talvez, caso vocês tenham perguntas, abrir para vocês falarem, né? Perguntar alguma coisa sobre a orquestra, ou sobre como é a vida de músico em diversos aspectos que talvez vocês não conheçam. Então, talvez a gente possa começar pelo amigo Gustavo Scaranello aqui. Estou na ponta, né? Tá bom. Olá, boa noite. Primeiro, agradecer a presença de vocês todos. Foi um prazer gigantesco tocar para vocês. Como o Martin falou, esse trabalho ele é assim, extremamente prazeroso. E ele brincou aquela hora, mas é quase verdade que a gente faria de graça essa. Mas eu não estou falando isso por acaso, eu estou falando isso por uma razão muito importante, que é a seguinte. Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu me sinto muito privilegiado, em primeiro lugar, por trabalhar com isso, ter, enfim, trabalhos bons associados à música, enfim, ter, como vocês acabaram de ver, um deles, né? Mas é interessante porque desde os 4 anos de idade eu estudo música, então é engraçado que quando eu falei, tá, vou ter que fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu não conseguia pensar em outra coisa, eu pensava ou música ou filosofia. E aí eu falei, não, melhor a música. Melhor ainda, a música ainda vai me dar alguma chance maior. Mas é óbvio que quando a gente decide, a gente não decide por uma vida... Quando decide viver da música, trabalhar com música e tal, a gente não decide por uma vida com limitações. A gente decide brigar para valer e fazer da nossa vida uma vida cheia daquilo que a gente precisa para ser feliz, é lógico. E eu acho que o grande barato é o seguinte, assim, para mim, a trajetória foi o seguinte, eu fui para a universidade, comecei estudando, era criança, depois adolescente, aí a gente começa a se interessar por música mais elaborada, aquela coisa. Fui para a universidade, me formei em música popular pela Unicamp. E é engraçado que quando eu me formei, eu não imaginava que eu ia voltar a tocar rock um dia. O rock ele foi praticamente o início dos meus estudos na guitarra. Eu não comecei tocando guitarra, com 4 anos eu tocava órgão, que é o que é possível para uma criança, mas era um estudo relativamente sério. Minha mãe, enfim, quando eu falei para minha mãe, eu vou fazer música, minha mãe deu um pulo dessa altura de alegria. Então vocês imaginem o quão fora da curva eu tô nessa história, né? Eu tive apoio de todos os lados, assim, né, para fazer o que eu faço. E quando eu fui para a universidade, eu me envolvi com jazz, música brasileira. Ontem à noite, por exemplo, eu estava tocando bolero, acompanhando um outro artista. Então, as pessoas veem a gente tocando rock aqui hoje, imaginam que a gente faz isso e é só isso, né? Na verdade, a gente desenvolve uma série de habilidades porque nós somos profissionais e profissionais estão associados às pessoas que resolvem problemas da área. E nós resolvemos problemas associados à música. Se você precisa de um guitarrista para fazer algum tipo de trabalho, a gente basicamente faz, obviamente de acordo com as condições de trabalho, mas é assim que funciona. E aí quando eu me formei, eu falei, não me imagino tocando rock de novo, né? Estava totalmente imerso nessa coisa. E a verdade é que o grande barato para mim, com relação ao mercado e com relação a como as coisas funcionam dentro desse mercado, a gente precisa estar vivo e de olho aberto. Eu imagino que qualquer empreendedor tenha isso em mente, ou deva ter isso em mente, e se não tiver, eu acho que as coisas ficam muito difíceis. Às vezes o vento muda e você precisa reagir, você precisa se atualizar, você precisa se colocar. E a verdade é que quando a gente se vê diante desses novos convites da vida, né, dessas novas oportunidades, a gente precisa só se perguntar, eu tenho energia para isso? Existe em mim algo que vai me viabilizar uma performance profissional, uma performance com prazer? E se sim, vai e faça. Se não, talvez seja mais honroso dar oportunidade para outra pessoa que esteja nessa posição. Mas depois de me formar, depois de trabalhar com inúmeros gêneros musicais e tal, eu também me envolvi com produção musical, que foi uma das coisas que eu acabei identificando na minha vida como algo que eu tinha muita energia para oferecer dentro dessa área, que é uma... Tá querendo apitar, pessoal? Que é uma coisa bastante fascinante, assim, o lance da produção musical. Tem a ver com você colocar a mão na música de outro artista. Você ajudar um outro artista a expressar a sua arte, e no meu caso, o trabalho que eu faço é desde a produção, que envolve arranjo, direção artística, essa coisa toda, até captação, que é um trabalho técnico, mixagem e o resultado final. Então, essa foi uma outra coisa que eu identifiquei. Então, para encerrar minha fala aqui,
uma coisa que eu entendo que é fundamental. A gente precisa se conhecer primeiramente. E se a gente identificar na gente que a gente tem muita energia para alguma coisa, você está diante de uma possibilidade gigantesca de dar certo. E por quê? Se você tem muita energia para alguma coisa, muito possivelmente você está acima da média em termos de predisposição para esse trabalho. Se você tem predisposição acima da média, você muito possivelmente vai fazer atividades, estudos e preparos que estão acima da média. Você muito possivelmente vai estar, portanto, colocado acima da média em termos de resultado. E você vai se destacar. É inevitável. Então, se você olha para você e fala, eu tenho muita energia para isso, a chance de dar errado é pequena. É pequena. A não ser que você se confundiu. Do contrário, é pequena. Você vai certamente encontrar um caminho e vai fazer funcionar. Então, acho que, no fundo, não existe uma regra, a gente sabe disso, a gente tem exemplos de sucesso em todas as áreas do planeta, né? Então, não existe uma regra, está provado que é possível. Estatisticamente falando, há pessoas que dizem o seguinte, né? Existem 3 tipos de mentira, né? Uma mentira leve, uma mentira pesada e a estatística. E quando eles dizem isso, eles dizem porque a estatística ela tem o poder de limitar as nossas interpretações baseado em como o quadro está pintado. Mas a verdade é que a gente pode ir lá e mudar, porque o mundo está vivo, o jogo está vivo. Essa é a realidade. Mas é isso, gente. Obrigado. Bom, dando continuidade aqui, vou tentar ser sucinto, né? Eu sei que estamos cansados, mas enquanto o Scaranello aqui é um exemplo de trabalho na produção musical, como ele falou, ele trabalha com outros artistas, eu acho que eu sou um exemplo do meio acadêmico, né? Eu me tornei professor, sou professor na Universidade Federal de São Carlos, e ao contrário de muitos dos meus colegas na universidade, isso aconteceu meio por acaso, não foi um planejamento, né? Eu só queria tocar bateria, e mais nada. Desde os 12 anos eu assisti o Kiss, sabe o Kiss, aqueles mascarados, assisti o show do Kiss em 83, lá em Belo Horizonte, onde eu morava, no show do Mineirão, e aí eu falei, não, tem que ser isso, eu quero ser baterista, né? Falei com minha mãe, já estava decidido. Inclusive, quando eu entrei em 89 na universidade para fazer bacharelado, eu também só queria tocar bateria, eu não queria ser professor universitário. Eu entrei no primeiro curso de música popular que teve aqui na América Latina, foi aqui no Unicamp, em 1989. Antigamente só tinha composição, instrumento e regência, então não tinha essa de estudar bateria, na universidade, isso não era uma possibilidade. A gente tinha percussão na Unesp, percussão sinfônica, tímpanos, e o meu barato era o rock, era isso aqui, né? Era isso que eu queria. Então eu entrei na universidade, depois eu fui para os Estados Unidos, em meados dos anos 90, ainda só querendo tocar bateria. Só que lá eu estudei numa escola chamada Drummers Collective, na 6ª Avenida em Nova York, e os donos da escola também eram donos de uma empresa de vídeo, produção de vídeo, né, de videoaulas, vídeos educacionais de música. Então comecei a trabalhar na escola, assim, tirando lixo, trabalhando ali na portaria na hora que a pessoa ia almoçar, né? A pessoa que ficava na portaria. Depois eu fui promovido e entrei na Pro Shop, na lojinha que eles tinham ali, fazia o inventário, cuidava da lojinha. Então fui ganhando a confiança dos donos e daí comecei a trabalhar também na produção de vídeos. E minha mãe, que era professora universitária, falou assim, puxa, isso aí dá uma pesquisa legal, por que você não faz um mestrado sobre isso? Ah, mãe, mestrado, né? Eu quero tocar bateria, não quero saber dessa coisa. Mas eis que quando eu voltei para o Brasil, fui fazer um mestrado sobre isso, sobre o uso dos vídeos, da videoaula. Na época era o DVD, estava na passagem do VHS para o DVD. Falei, o uso do DVD para ensino de bateria. E aí eu fui fazer um mestrado na USP, e o meu orientador, que acabou sendo, tanto no mestrado quanto no doutorado, o meu orientador, o professor Frederic Lito, que até recentemente era o presidente da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. E esse professor, que é um americano, né, uma figura, assim, ele chegou no Brasil em 1971, 3 meses antes de eu nascer. Ele fala assim, apesar do meu sotaque de pernambucano, eu sou de Brooklyn, dos Estados Unidos. Um cara já com a cabeça lá na frente. Ele falou, não, tudo bem, ensino de vídeo, por meio do vídeo, o negócio é a internet. Agora vocês imaginem, muito antes da pandemia, né, que levou todo mundo a essa ideia de tem que estudar pela internet, eu estou falando ainda do século XX, né, final de 99, foi quando eu entrei no mestrado, eu estava falando de ensino à distância de música e as pessoas tiravam sarro, era motivo de chacota, né? Era como falar assim, olha,
eu vou tirar carta de motorista por correspondência, era isso que eu ouvia, né? E olha onde chegamos, quer dizer, goste você ou não, isso se tornou uma realidade. Então eu acabei entrando nisso, porque a pesquisa era interessante para mim. Então eu fui pesquisar a educação à distância, né? Tanto no mestrado como no doutorado. Aí lancei livros sobre isso. Então tem autoaprendizagem musical, alternativas tecnológicas, educação musical à distância, abordagem, experiências. Acabei publicando livros e como não tinha ninguém falando sobre isso, eu meio que me tornei a referência, né? Então a ideia de falar, puxa, vou pegar isso. Ninguém pegou, eu vou pegar. Então me tornei referência e aí acabei virando um acadêmico por conta disso, não foi um plano, né? Então hoje eu sou professor lá na Universidade Federal de São Carlos e aí, assim, a verdade é que ainda eu gosto de tocar bateria, mas como na universidade não é só isso, né? Então não é só tocar bateria, não é só dar aula de bateria, também tem que dar aula de outras coisas, por exemplo, prática de conjunto, tecnologia. Agora estou com uma disciplina de pesquisa, né? Tem cargos administrativos também, eu sou coordenador do nosso curso à distância lá. Então a gente vai aprendendo que tem que ser um pouco flexível às vezes, né? Mas em contrapartida a gente tem a estrutura da universidade, tem a solidez da universidade para ter uma carreira e poder ter momentos como esse, né? Que na verdade é o que alimenta a alma. Acho que todos nós aqui temos caminhos diferentes, mas o que a gente tem em comum é isso, é gostar de estar no palco, gostar de tocar, sempre. Né? Eu acho que é por aí. Obrigado. Alô? Boa noite. Meu nome é Fernando, eu sou trombonista na Orquestra Rock. Eu estava escutando o Gustavo falar que ele tocava rock e quando ele entrou na faculdade, ele imaginou, jamais vou voltar a tocar rock na minha vida, né? E eu, como trombonista, que sempre segui a carreira de músico erudito, desde quando eu vi uma orquestra sinfônica pela primeira vez, eu jamais imaginei estar numa orquestra de rock, tocando trombone, que é um instrumento completamente incomum para o rock and roll, né? E é engraçado porque é a música da nossa adolescência, do final da nossa infância, começo da nossa adolescência, início da nossa fase adulta. Então são músicas que a gente relaciona a vários momentos da nossa vida. E aí, depois de já ter uma carreira sinfônica, erudita em orquestras sinfônicas, a gente se vê tocando rock and roll com um trombone de vara, né? É muito surreal essa história. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a tocar totalmente por farra. Com 9 anos de idade, na escola onde eu estudava, foi montada uma fanfarra. E a fanfarra com só instrumentos de metais, percussão, essas fanfarras que tocam no 7 de setembro, no 15 de novembro, esses desfiles pátrios e tudo, patrióticos. E eu fui por farra. Eu lembro que a diretora da escola anunciou, vai ser criada uma banda aqui, uma fanfarra, quem quiser ir, vai na sala tal, conversar com o maestro. Aí eu olhei para um amigo meu, que por sinal é o François, que também toca trombone aqui na Orquestra Rock, a gente construiu nossa carreira praticamente juntos, e falei, vamos lá, vamos ver o que dá isso aqui, vamos fazer bagunça em algum lugar, né? Já que a gente só jogava bola, jogava vôlei, fazia essas coisas, em vez de a gente fazer baderna na escola, a gente acabou indo fazer baderna na banda. Mas aí a coisa começou a evoluir, começou a ficar mais séria. E em 1997, quando eu tinha 15 anos, de 15 para 16 anos, eu vi a Orquestra de Campinas. Eu sou de São Carlos, eu sou natural de São Carlos, né? E eu vi a Orquestra de Campinas pela primeira vez ao vivo. Eu vi pela primeira vez uma orquestra profissional ao vivo na minha frente, assim. E aquilo lá me tocou. E naquele momento, de 15 para 16 anos, onde antes eu só queria tocar por tocar, por viajar, a nossa banda viajava o estado de São Paulo inteiro, a gente competia em torneios de bandas e fanfarras, todo fim de semana a gente estava viajando. Então, para um adolescente, isso era maravilhoso, né? Todo fim de semana a gente estava fora, fazendo farra, andando de ônibus, enfim, longe dos pais, aquela coisa.
E aí, depois que eu vi a Orquestra de Campinas pela primeira vez, o engraçado foi assim, eu não almejei a partir dali tocar numa orquestra sinfônica, mas eu coloquei como meta na minha vida tocar na Sinfônica de Campinas. Isso quando eu tinha de 15 para 16. Aí, a partir dali, a coisa começou a ficar mais séria e eu entrei na faculdade aqui na Unicamp. Eu fui o primeiro trombonista a ser formado na Unicamp em toda a história do curso de música na universidade. E depois dali, obviamente que uma vaga numa orquestra sinfônica não abre da noite para o dia, né? São vagas limitadas e as pessoas eventualmente têm que se aposentar ou, se não, trocar de trabalho, mudar de cidade e estudar fora do Brasil, ou uma coisa assim. Então, aquele sonho, quando eu me formei em 2004, eu vi que aquele sonho estava meio distante, porque não existia uma vaga de trombone para abrir na Orquestra de Campinas. Então, o que a gente foi fazer? Eu fui atrás de me sustentar. E como todo músico, a gente faz o quê? Vai para São Paulo. São Paulo, o mercado é mais amplo, tem maiores possibilidades para a gente poder se sustentar com a música, né? Isso está aumentando. A gente, graças a Deus, mora num centro cultural muito forte, que é o centro que eu falo, São Paulo, Rio, Minas, principalmente o eixo Rio-São Paulo, é um eixo cultural muito forte, onde ainda existem muitas possibilidades de trabalho. E aí eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos fazendo musicais lá em São Paulo, My Fair Lady, Miss Saigon, A Bela e a Fera. E eu acho que ali, eu estava falando, né, que quando eu me formei eu queria a Orquestra de Campinas, mas não vi ali a possibilidade de ingressar na Orquestra de Campinas. Mas se não fosse esses anos que eu passei em São Paulo, talvez eu não teria voltado com condições de hoje estar na Orquestra de Campinas. E hoje fazem 10 anos que eu sou trombonista da Orquestra de Campinas. Também faz 12 anos que eu sou trombonista da Orquestra da Unicamp. E eu entrei praticamente junto nas 2 orquestras. E eu me sinto um privilegiado em falar que eu tenho uma carreira estável como músico, né? A gente vê muitos amigos na noite, correndo atrás, matando um cachorro por dia, um leão por dia, aqui, outro ali, e principalmente da época pandêmica, que foi muito difícil para muita gente. Eu, como músico da Orquestra Sinfônica de Campinas, concursado público, e da Orquestra Sinfônica da Unicamp também concursado público, eu tive uma estabilidade por todo esse período. Então, eu me considero um privilegiado com relação a isso. E depois da pandemia, já que nós estamos falando de mercado de trabalho, uma outra vertente que abriu, uma outra possibilidade de mercado que se ofereceu para mim foi dirigir a Orquestra Livre de Música da Unicamp. Então, hoje eu sou coordenador da Escola Livre de Música da Unicamp, que é uma escola que atende atualmente aproximadamente 160 alunos, 160 a 170 alunos da comunidade de toda a região metropolitana de Campinas. A gente oferece cursos livres de música, desde instrumentos de sopro e percussão, e também ensino coletivo através da Banda Sinfônica da Unicamp, que é a disciplina que eu coordeno, como Big Band, orquestra de saxofones, grupos de câmara, tudo isso oferecido pela universidade para a comunidade externa em geral. Então, além de atuar nas orquestras, na Orquestra Sinfônica de Campinas, Sinfônica da Unicamp e na Orquestra Rock, eu dirijo a Escola Livre de Música. Então, aí é engraçado porque é um cargo administrativo, né? E a gente nunca imagina como músico, né, prático, músico instrumentista, exercer algum dia algum trabalho estritamente administrativo. E isso para mim foi assim um aprendizado fantástico. Fazem 2 anos que eu já estou na supervisão da escola e acho que é isso. Minha carreira é essa. Agora vamos deixar com o nosso maestro aqui para ele finalizar. Em nome de todo mundo, eu gostaria de agradecer. E é só.
Bom, todo mundo falou muito bem. É que, como vocês perceberam, a maioria de nós tem vários trabalhos paralelos e o importante é que toda a orquestra, de uma certa forma, passou pelo Unicamp. Então, isso é possível só porque nós temos uma educação aqui nessa região, é uma universidade aqui nessa região muito forte. E temos que aproveitar isso, porque no Brasil a Unicamp é uma referência tanto na música erudita como na música popular. E todos da orquestra ou foram alunos, ou estão trabalhando lá, ou estão dando aula, de uma forma estão ligadas. E outro ponto muito importante, não é só a educação, só isso, porque todos os músicos da orquestra estão escolhidos a dedos, né? Ninguém caiu de paraquedas. Alguns caíram, mas não ficaram. Então, de uma certa forma, é muito importante também a junção, além da educação, com as possibilidades de ser realizado um projeto desse. E eu gostaria de agradecer o apoio da nossa produtora, né, com todo o respeito de todas as outras, Articular, né, que começou lá atrás. Em 2010 nós fizemos o primeiro show. Eu tinha acabado de entrar com o Fernando na Universidade de Unicamp como funcionário público, e nós fizemos o primeiro show com Paralamas, mas assim, eu fui olhando, eu falei, putz, isso dá para melhorar um pouco, porque, como dizer, para você criar um produto que é valioso, ou pelo menos que tenha uma cara, você precisa ter pessoas que acreditam na sua ideia e que vão, como eu falei aqui no show, vão lá fazer as coisas sem esperar o que vai acontecer na frente, né? Então é pelo amor, pela ideia, pela amizade. Às vezes, lógico que tem algumas pessoas que vão pelo dinheiro também, e nós, com certeza, também. Mas dentro de um ambiente sinfônico, por que estou falando isso? Porque o projeto começou na Orquestra Sinfônica do Unicamp, mas lá são pessoas com outro perfil, são pessoas que têm famílias, alguns têm até netos, então não conhecem, por exemplo, o Metallica, nunca ouviram Metallica. Então, o nosso produtor, Ernesto, na época tinha outras pessoas também, mas principalmente a nossa relação com ele foi muito amigável, e no início foi também o Fernando Vasconcelos, que coordenou todo aquele projetos no início e deu apoio que as nossas ideias que sejam realizadas com um certo valor, vamos dizer, porque eu não posso avaliar nosso trabalho, né? Mas de qualquer forma, foi uma amalgama entre produção, a ideia dos músicos, os próprios músicos, o espaço, porque para nós é muito importante o trabalho da produção. Todos nós aqui estamos fazendo um tipo de produção em algum momento. E a gente sabe como é difícil você mandar um documento, mas tem que ser essa fonte, tem que ser assim, assado. Em vez de você preparar seu trabalho profissional, você fica fazendo umas coisas. E isso é muito importante. E além disso, lógico, patrocinadores, que a gente chega numa ideia, a gente tem a cara que coordena tudo, a gente junta as duas partes, artista, por exemplo, o Paralama, produtor do artista, tudo mais, mas sem o apoio da patrocinadora, aí fica só uma ideia, né? A gente pode fazer em casa de uma forma, mas o final das contas é apresentar esse trabalho, porque a gente estuda, a gente gosta, mas quando apresenta um trabalho e vê na frente que resultado agrada o público, que é isso que no final das contas interessa. O nosso trabalho para nós é muito importante, mas a gente não vive sozinho nesse mundo, né? Sobre mim eu não vou falar porque
exatamente isso. Então, então, gostaria de agradecer mais uma vez, principalmente patrocinadores. Eu não sei quais são, não sei o nome, por isso que... Como? Camtrend e Surtec. Camtrend e Surtec. Bom, pessoalmente gostaria de agradecer e também em nome de toda a orquestra, porque é um trabalho muito importante para nós. Às vezes a gente passa uma ideia para a produção, a ideia é muito interessante, uma série de concertos para a gente chegar no Rock in Rio, tal, mas sem patrocinador não é possível. Então, pessoalmente, gostaria de agradecer essa oportunidade hoje e se tiver outras oportunidades também, praça pública, aqui no Taquaral, nós estamos sempre em condições de atender, né? Bom, e lógico, a produção desse evento essa noite, que para nós é muito importante no ponto de vista de gente tocar num teatro com a plateia sentada, ouvindo o que está acontecendo, porque a maioria das nossas dos nossos shows, nossos eventos estão na praça pública, salões grandes, com pessoas curtindo, né, a festa. Então é um outro ambiente e por isso que a gente resolveu colocar uma música exatamente para ser ouvida sentados, que era Bohemian Rhapsody, né? O resto é festa. Bom, muito obrigado. Estamos abertos a perguntas ou se não, se alguém quiser também da produção, dos patrocinadores, falar alguma coisa, ficam à vontade. Quero agradecer a apresentação, foi muito bom assistir. Estamos saindo daqui sentindo privilegiada pelo evento. Parabéns, tá? A todos vocês. Tem que falar no microfone, repetir tudo. Eu quero agradecer a apresentação, foi excelente. Nós estamos saindo aqui nos sentindo privilegiadas de poder participar. Agradecemos aos patrocinadores, principalmente porque nós viemos aqui, né? Minha amiga é a terceira vez que assiste de forma gratuita, então nós queremos agradecer muito, tá? Por tudo que vocês têm feito pela cidade e por essa apresentação maravilhosa. Parabéns e sucesso. Muito obrigado em nome de todos. E isso que você falou é muito importante, porque os patrocinadores conseguem trazer esse projeto que não é barato, e principalmente quando tem convidados, para uma comunidade que não sempre tem possibilidade de assistir um concerto, mesmo que seja rock ou qualquer outro. E eu vejo que é a única saída para o Brasil. Eu cheguei aqui de uma forma... Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou búlgaro, Bulgária fica no leste europeu, cortina de ferro e tal. Eu cheguei aqui, vi a situação, a gente deu aula, a gente ensinou, tocou na orquestra, fizemos tudo. Eu tenho alunos que saíram da favela, que saíram de um lugar muito humilde e hoje estão nossos colegas do mesmo nível e como dizer, para nós que a gente faz essa ponte, às vezes é muito significante quando você vê uma pessoa que pegou esse seu caminho, que estudou música, que foi atrás e não foi para outro lado, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o apoio de todos os patrocinadores que passaram pela orquestra, porque tem muita gente aqui no Taquaral que foi assistir e falou: não, eu quero fazer isso, eu quero tocar guitarra, não quero saber de outra coisa, não. E isso depende muito de outro lado também, dos patrocinadores, né? Então, só colocando isso, porque você falou que assistiu a orquestra de maneira gratuita, e também vou colocar aqui a questão de Boldrini, né? Que é a nossa causa aqui da orquestra também. A gente tem uma certa ligação com o Hospital Boldrini. Então, não é só rock and roll, curtição, né? A gente tenta ligar várias pontes para chegar num lugar só, que é uma sociedade
pouco mais tolerante, pouco mais, como dizer, unida, né? Porque é isso que vejo ultimamente, está muito. E o rock and roll é exatamente assim, atitude. Bom, isso aí, falei demais. Na verdade, eu tinha uma pergunta ainda. Para o Gustavo, porque você falou que se você tiver energia, vai dar certo, né? E em momento algum você falou de talento. Como é que fica? Porque muita gente tem energia, tem a vontade, mas não tem o talento, né? Que nem vocês aqui. Eu acho que essas coisas elas acabam se encontrando de forma muito natural. Essa energia a qual eu me referi, ela é construída. Então, quando a gente começa, por exemplo, a estudar um instrumento, rapidamente vou falar uma coisa aqui. Existe, sim, uma predisposição que a gente pode imaginar. A gente nota isso nas pessoas. Negar isso é um pouco, né, negar o que a gente enxerga. Ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada... Howard Gardner estudou isso. Ele falava de algumas janelas de abertura para algumas inteligências. E a inteligência musical, ele citava uma janela de abertura entre 7 e 10 anos. Então, a questão é, as pessoas que se expõem a esse tipo de estímulo dentro desse período, apresentam alguma facilidade. Por exemplo, a minha esposa, ela simplesmente não encosta no instrumento, ela não tem condições, ela não toca absolutamente nada. Eu nunca ouvi ela cantar uma nota desafinada. E a vida dela foi assim, ela conta que o pai dela dava 5 anos de idade, vou te dar um presente, dava um vinil da Maria Bethânia. Ela olhava para ele e falava assim, você comprou alguma coisa para você, né? Você não comprou para mim. Enfim, então era esse ambiente musical, ouvia muita música, enfim. Então, o que eu noto é que essa predisposição para uma determinada atividade tem a ver com esse estímulo. Ao mesmo tempo, essa energia que eu citei, eu acho que ela está associada ao fato de você acumular vitórias numa determinada atividade. Imagina um cara que vai jogar futebol, por exemplo, né? Eu sempre gostei de jogar futebol, parei de jogar futebol porque depois que eu levei um tombo, machuquei minha mão, falei, tenho que escolher entre alguns prazeres, né? E o futebol ficou de lado. Mas eu era aquele jogador de futebol que eu sabia que nunca na minha vida eu ia conseguir, mas ao jogar e não obter os resultados que eu entendia que eram os resultados, eu simplesmente me colocava numa outra posição. O lance da produção musical apareceu para mim depois, vamos dizer, eu tinha já uns 34 anos de idade, hoje eu tenho 42, então estou falando de 8 anos atrás. E eu comecei a atuar nessa área e comecei a observar resultados que eram resultados promissores. Isso vai construindo na gente essa energia. Então, eu acredito que a gente tem que ter, obviamente, essa passagem, né, que nos predispõe para uma determinada atividade, mas a gente tem que ter também um pouco de clareza para observar, porque eu já trabalhei com pessoas, para pessoas, na verdade, que acreditavam que estavam numa condição específica e não estavam. Então a gente passa por isso também, né? De notar alguém, por exemplo, que fala, cara, eu quero gravar um disco, aí o cara te procura, aí legal, tá, não sei o que, ele mostra alguma coisa e fala, cara, acho que você vai precisar reorganizar suas coisas com mais tempo, porque você não está pronto. E a gente precisa ser honesto nesse caso. Então esse talento, vamos dizer assim, ele talvez seja parte de uma predisposição com a qual a gente vem para cá, tal, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente constrói isso. Eu vi muita gente talentosa, que eu dou aula desde os meus 14 anos de idade, então tem muito tempo, tem quase 30 anos de aula. Eu conheci muito aluno nesse período, talentoso, que chegava e já saía tocando, falava, cara, que impressionante. Pela facilidade, quando esse cara se deparava com alguma atividade que de fato demandava um estudo mais sério ou uma quebra de barreira, esse cara travava e não seguia. Aquele aluno que chegava com dificuldade, levava um mês para fazer o que aquele outro fazia na primeira aula, ele nunca deixou de quebrar a próxima barreira, porque ele sempre teve barreira. Ele aprendeu a fazer assim. O outro chegou todo bem disposto, não sei o quê, quando ele viu, não, acho que eu não gosto mais. E ele parou ali no comecinho, eu vi muito disso. Então eu parei de acreditar um pouco nessa coisa de, você é um predestinado. Isso pode existir, algumas pessoas de fato, eu conheço gente que não consegue cantar parabéns para você minimamente
A música não se torna reconhecível, né? Porque é muito fora, tá longe. Mas eu imagino que seja uma pessoa que também nunca ligou muito para a música. Raramente alguém assim se envolveu, se entregou, se colocou diante desse estímulo para valer. Eu acho que uma coisa acaba encontrando a outra, mas, fato, você precisa construir essa energia a partir de vitórias. Se não for a partir de vitórias, se for só por uma ilusão, aí a gente pode sofrer bastante com essa noção errônea de quem a gente é. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente se levantou precipitadamente, a gente achou que vocês estavam querendo sair, enfim. Estamos aqui para conversa. Posso falar um minuto? Claro. Boa noite. Primeiro agradecer a pessoa que agradeceu a gente, eu sou da orquestra, e porque, por exemplo, ela fala que ouviu 3 vezes, né, a orquestra, e às vezes a gente toca a música ali 1 trilhão de shows e vezes, né, você fala, ai, nossa, vou tocar essa música de novo, que coisa. E sem saber, na verdade, que pessoas estão vindo às vezes pela primeira vez, e aquela sensação é uma coisa. E essa fala da pessoa dizer, nossa, me tocou, é muito gostoso ouvir isso, e é incentivador para a gente continuar fazendo o que a gente faz. E em relação a isso que você disse, Gustavo, e a tua pergunta, não sei o teu nome, desculpa, Alexander, tem um ditado que fala que é 99% transpiração, 1% de inspiração. E aí tem um livro que é direto ao ponto, A Nova Ciência da Expertismo, acho que é Anders Ericsson. E tem um estudo que foi feito, realizado no Japão por um psicólogo, Sakakibara, acho que era o nome do psicólogo, onde fazendo um estudo sobre Mozart, porque Mozart é o exemplo de um gênio, né? E será que todo mundo poderia ser um gênio como Mozart? E era essa pergunta, né? E aí, como músico. E o pai de Mozart, Leopoldo Mozart, desde que ele, acho que estava na barriga da mãe, já começou a fazer o treinamento musical dele. E o psicólogo japonês, ele fez um estudo com crianças, 24 crianças, 25 eram inicialmente de 2 a 6 anos de idade. E isso tem registrado, esse estudo, onde uma criança só desistiu desse estudo, os pais tiraram, mas de 2 a 6 anos, por 2 anos, 1 ano a 2 anos fazendo estudo, 3 vezes por semana, elementos musicais pontuais, ouvindo, todos desenvolveram ouvido absoluto com Mozart. E por que isso? Porque essa fase a criança para receber as notas musicais e vai recebendo aquilo de uma forma tão intuitiva que daqui a pouco você cai uma moeda e você fala, não dá sustenido, não dá natural. E coisa que nós, eu falo de mim agora, mero mortal, não tenho isso. Eu ouço, para mim, a vida toda foi a questão de transpiração. Comecei lá em 89 estudando, 5 anos para conseguir fazer uma coisinha que amigos faziam em 2. Nossa, eu sempre fui, Gustavo, nesse campo de determinação, disciplina. É isso. Que legal. Esse foi o Samuel, gente, nosso trompetista. Valeu, Samuel. Obrigado. Bom, pessoal, vamos fechar? Domingo, está todo mundo convidado aqui, 17 horas, né? 18 horas no estacionamento do Shopping Guatemi, Orquestra Rock e Supla. Obrigado, gente. Boa noite.